sobre o trabalho. E aí eu tenho falado desde a primeira aula o seguinte, que quando a sociologia surge ali no século XIX, o mundo está passando por uma intensa transformação. Qual é essa transformação? É o surgimento do sistema capitalista. Nós estamos ali na passagem do século XVIII para XIX, uma mudança no modo de produção, o mundo deixa de ser predominantemente feudal para ser um mundo predominantemente capitalista. Eu acho que vocês estudam isso muito em geografia e em história. Essa mudança do século XVIII para o século XIX é uma mudança muito drástica no modo como o mundo se organiza, porque o modo como o sistema capitalista organiza a vida das pessoas é totalmente diferente do modo como o sistema feudal organizava. Então, esses primeiros sociólogos ali, principalmente o Marx e o Durkheim, que são mais velhos, eles estão preocupados em entender como essa mudança no sistema de produção afeta o modo como as pessoas se organizam. Então, eles têm a concepção de que, mesmo sendo distante da vida das pessoas, o modo de produção afeta diretamente a existência delas. Então, essa é a primeira preocupação ali da sociologia. Entender como essa sociedade está sendo transformada tão rapidamente pelo modo de produção capitalista. E aí nós temos ali Durkheim dizendo que o modo de produção capitalista gera um tipo de trabalho muito específico que liga os trabalhadores à estrutura social, e aí para que esses trabalhadores não saiam desse sistema social é preciso que o trabalho organize a vida deles, porque sem o trabalho os trabalhadores entrarão no sistema de anomia, ou seja, uma sociedade sem regras. E aí alguém até citou aquela série The Society, né, que lá o mundo deles muda rapidamente, e aí o modo como eles se organizam também muda. Por quê? Porque a forma como eles viviam não existe mais, então eles têm que se organizar de um novo modo. A mesma coisa acontece com o sistema capitalista. Ele muda o modo como as pessoas estão vivendo em sociedade. E aí, por outro lado, a gente tem Karl Marx dizendo que o modo de produção capitalista ele é baseado principalmente na exploração do trabalhador. Ele vai dizer que o trabalhador é um trabalhador alienado que é explorado por um sistema que busca cada vez mais o lucro. E ele vai dizer que o que movimenta essa sociedade em transformação é a produção excessiva de mercadorias a partir da exploração do trabalhador. Então, quando pensa em Durkheim, tem que pensar que ele vai dizer que o trabalho liga os indivíduos à estrutura social e eles precisam do trabalho para não entrar em um estado de anomia. E por Karl Marx, a gente tem que pensar o seguinte, que ele vai dizer que o trabalho ele é uma fonte não de humanização, mas uma fonte de exploração do trabalhador e que torna o trabalhador um trabalhador alienado, ou seja, que não tem consciência daquilo que produz e nem pode usufruir da produção que ele tem feito, certo? E aí, pensando nessas duas concepções, a gente chega na concepção do Max Weber, que é o mais novo dentre esses sociólogos, e ele tem uma concepção muito diferente do Durkheim e do Marx, porque, diferente deles dois, ele teve a oportunidade de ler a obra deles. E lendo a obra deles, ele consegue ter uma visão mais ampla da estrutura social. E aí a primeira coisa que ele faz é dizer que o Marx estava errado. E ele é um forte crítico de Karl Marx, porque ele entende que o trabalhador não é simplesmente um trabalhador alienado. Ele é sim explorado. Ele não nega isso. Ele vai dizer que o trabalhador é sim explorado. Mas é um erro de Karl Marx dizer que o trabalhador é puramente alienado. Que ele não tem consciência da sua exploração. Por quê? Para Karl Marx, o trabalhador ele não tinha consciência de que ele estava sendo explorado. E Weber está dizendo que não, o trabalhador tem sim consciência de que ele está sendo explorado, mas ele necessita do trabalho como forma de subsistência. E por isso ele vai fazer um trabalho racional, que esse é o ponto da teoria de Max Weber, certo? E aí o Max Weber vai dizer que um grande fator, como a gente já estudou lá nas primeiras aulas, que organiza e muda o sistema de trabalho é a reforma protestante. E aí a gente tem que pensar também um pouquinho lá nas aulas de história sobre a reforma protestante. Por quê? Porque a reforma protestante ela não muda só o sistema religioso, ela afeta diretamente o modo como as pessoas vivem em sociedade. Porque a Igreja Católica tinha um modo totalmente de entender a estrutura social e enxergava o trabalho como algo negativo, né? Como uma penitência. A ética protestante ela vai pensar o trabalho de outro modo. Quanto mais você trabalha, quanto mais dinheiro você tem, mais isso mostra o quanto você está sendo abençoado. Então o Weber está entendendo a sociedade por esse lado. E ele olha nessa reforma protestante um fator de mudança social. E ele entende que essa mudança social faz com que os trabalhadores entendam o trabalho de modo muito mais racional e muito menos emocional, certo? E aí ele vai dizer que o espírito do capitalismo é a associação entre trabalho
e possibilidade de salvação espiritual. Não que todos os trabalhadores sejam religiosos, não é isso que o Max Weber está dizendo. Ele está dizendo que essa ética, esse espírito do capitalismo, ele entra dentro dos indivíduos e faz eles entenderem que a partir do trabalho eles podem ter a salvação espiritual. E essa salvação pode ser de diversas formas, seja a partir de aquisição de produtos, seja a partir de uma esfera mais religiosa, certo? Mas, por outro lado, ele vai dizer que o mundo está cada vez mais desencantado. O que é esse desencantamento do mundo? Ele vai analisar a sociedade como muito mais racional e muito menos emocional. As pessoas deixam muito mais de lado aquela coisa mística de pensar nas penitências, no trabalho como algo ruim, nas punições que a Igreja Católica muito falava, e está pensando o mundo por um lado muito mais racional. E aí ele vai entender essa racionalidade do mundo como algo vindo da reforma protestante e do próprio capitalismo. Ele vai dizer que o capitalismo proporcionou, dentro da estrutura social, a capacidade dos indivíduos serem racionais, pensarem a vida deles pelo lado muito mais racional do que pelo lado emocional. É claro que no século XX vai ter muitos teóricos que vão questionar a teoria de Weber, né? E aí a gente depois pode falar sobre isso como o próprio análise do trabalho na sociedade contemporânea. Mas a premissa do Weber é que os indivíduos estão muito menos preocupados com essas punições sobrenaturais sobre o indivíduo, estão muito menos preocupados com isso. Eles não estão mais ligando para essas punições que teriam vindo da esfera religiosa, porque eles estão muito mais preocupados em realizar o trabalho de modo racional para garantir a sua subsistência. Certo? Tá dando para entender ou eu estou falando muito rápido? Alguém? Tá falando Tá dando para entender, professor. Quando você estiver falando muito rápido, você, professor, respira, calma. Eu falo um pouquinho mais devagar. Mas a premissa do Weber é basicamente essa, de que... E aí, se vocês lembrarem lá do primeiro ano, como é que tira? Se vocês lembrarem lá do primeiro ano, eu falava um pouco sobre as ações que Weber analisava dos indivíduos. Né? Ele vai dizer que a história dos indivíduos é movida pelas suas ações. E ele vai dizer que existem 3 tipos de ação: a tradicional, a emocional e a racional. E aí ele vai dizer que nesse sistema capitalista, a principal ação é a ação racional. Por quê? Porque os indivíduos estão pensando mais sobre a sua própria existência e pensando sobre como o trabalho pode organizar sua vida em sociedade. E aí, para Weber, o trabalho deve ser compreendido como uma vocação, na qual o indivíduo desenvolve uma conduta racional baseada em uma profissão. Diferente do Marx, que achava que o trabalho era fonte exclusiva de exploração, Weber está dizendo que não, que o trabalho não é só exploração. O indivíduo tem consciência de que ele é explorado e, mesmo sendo explorado, ele entende que é necessário que ele exerça um trabalho de modo racional para garantir tanto a sua salvação espiritual quanto a sua subsistência carnal. Então, ele tem 2 pontos: garantir a sua salvação espiritual e garantir a sua subsistência, né? Garantir a sua existência dentro de uma sociedade capitalista que necessita do dinheiro para aquisição de produtos. E aí Weber explica a existência de pobres e ricos a partir da prática ascética. E aí, o que é essa prática ascética? Ele está dizendo que quanto menos o indivíduo pensa na sua vida carnal e pensa mais na sua posteridade, mais ele vai economizar dinheiro e menos ele vai gastar. Exatamente, Keren. Para ele, são premissas ligadas, né? O trabalho, ele é tanto fonte de subsistência carnal quanto fonte de salvação espiritual. Por quê? Porque a partir da ética protestante, aí tem que lembrar desse termo, ética protestante, ou espírito do capitalismo, como ele fala. O que a ética protestante estabelece dentro da estrutura social? Que o trabalho não é mais visto como algo negativo. O trabalho não é mais visto como uma penitência. Muito pelo contrário, o trabalho é visto como fonte de bênção, de salvação.
Quanto mais dinheiro, quanto mais trabalho o indivíduo tem, mais isso mostra o quanto ele foi abençoado pelo divino, pelo sobrenatural. Então ele está analisando a sociedade por esse viés, né? Essa sociedade que mudou a partir da Reforma Protestante e que não vê mais o trabalho como algo negativo. Muito pelo contrário, é visto como algo necessário e algo extremamente racional, certo? E aí ele vai explicar a existência de pobres e ricos a partir dessa prática ascética. O que é essa prática ascética? É meio que o abandono dos desejos carnais, mundanos, e aí a gente vai já ver isso em Marx. Marx, mesmo o Weber tendo criticando Marx, Marx já falava sobre isso. Só ele só não usava esse nome prática ascética, né? Mas ele já falava sobre isso, sobre os abandonos dos prazeres carnais, o abandono do gasto excessivo, o abandono do consumismo, e aí uma coisa muito mais de poupança, e para que essa poupança garanta a sua subsistência futura. Então, a prática ascética nada mais é do que a capacidade que o indivíduo tem de abandonar o que é supérfluo para poupar mais dinheiro. Weber, nesse ponto, estava um pouco muito errado, né? Talvez a forma como Marx diz que os pobres e ricos são formulados esteja um pouco mais certo, né? Porque para Weber, essa questão de que se você poupar muito, você vai se tornar rico, não é muito verdade, né? Porque como é que você poupa dinheiro se você não tem nada? Então, nesse ponto, o Weber ele erra um pouco, porque a poupança dá certo para quem tem muito dinheiro. Para quem não tem nenhum dinheiro, poupar é um pouco mais difícil. Lá para Marx, a existência de pobres e ricos é explicada a partir da exploração. Quanto mais o patrão explora o trabalhador, mais lucro ele vai ter, e a partir do lucro, aí sim, ele pode se tornar uma pessoa mais rica. Mas essa questão da poupança é um pouco mais difícil, e talvez o erro maior de Weber estava aí nessa análise, certo? Muito bem, Kevin. Vai dar certo. Continuando. Para Weber, o protestantismo foi um dos principais atores na contribuição para o desenvolvimento do capitalismo e do processo de desencantamento do mundo. Ou seja, desse processo de racionalização, burocratização e uso do cálculo e da matemática no lugar dos mitos e das histórias que supostamente explicavam a realidade. E aí Weber vai analisar a sociedade a partir exatamente desse momento de mudança. Por quê? Nós vivíamos em uma sociedade onde a Igreja Católica ela formulava um modo de existência. E aí vocês devem ter estudado muito isso na história do ensino fundamental e até no ensino médio mesmo, de como a Igreja Católica ela coordenava a vida coletiva. Ela não era só uma estrutura religiosa. Não era só uma estrutura religiosa. Naquela época, a Igreja Católica coordenava o próprio modo de existência dos indivíduos, o modo como a sociedade se organiza. Por exemplo, os reis eram nomeados, né, a partir da sua linhagem, mas eles precisavam dessa autoridade divina, por exemplo, da igreja, para concretizar aquela nomeação, né? E aí a Igreja Católica dizia que aqueles eram reis porque eles foram mais abençoados pela estrutura sobrenatural. Então a Igreja Católica ela não só mandava no modus operandi da estrutura religiosa, mas no modo de vida de toda a sociedade. E aí a Reforma Protestante ela tem esse principal objetivo de romper com essa hegemonia da Igreja Católica. E aí aqui não é uma briga só religiosa, é uma briga por poder, né? E tudo na nossa sociedade envolve poder. Tudo que vocês analisarem dentro da nossa sociedade envolve a busca por poder e por hegemonia de poder. Então, a Reforma Protestante ela tem esse principal objetivo: romper com o poder da Igreja Católica e criar novas estruturas de poder. Então, a partir desse rompimento do poder da Igreja Católica com a Reforma Protestante, a gente tem uma mudança no modo como os próprios indivíduos se organizam e no modo como esses indivíduos entendem a estrutura social. E aí, a partir da Reforma Protestante, que o capitalismo ele ganha cada vez mais força. Por quê? Porque foram abandonadas as explicações mitológicas, sobrenaturais, e agora é utilizado muito mais o modo racional de pensar, a burocracia, o uso do cálculo, como ele cita,
como fonte primordial de organização da vida coletiva. E o que o modo racional diz? Que para você trabalhar, para você existir, você precisa do trabalho. E aí o trabalho é fonte de humanização e fonte de garantia de sobrevivência dentro da estrutura social. Essa é a perspectiva do Weber sobre o trabalho, né? O trabalho é algo racional, necessário e fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo necessita do trabalho, porque é a partir do trabalho que ele garante a existência do sistema. Certo? Deu para Certo. entender ou ficou confuso? Deu. Daniel, Oh, o João pediu para avisar que tá no hospital, ele não vai conseguir participar da aula. tá certo. Vocês estão ouvindo um chiado no fone ou é só eu que estou ouvindo esse chiado? Eu tô ouvindo, De mas vez em tá quando. essas palavras. Vamos lá. E aí Weber diz que o capitalismo, ensejado pela Revolução Industrial, tinha em sua base uma concepção de trabalho vinculada ao ascetismo secular do protestantismo. Foi essa concepção de trabalho que liberou moral e eticamente os homens, os capitalistas, à aquisição de bens, à obtenção de lucro, à cobrança de juros e à acumulação de capital. Então tá aqui a explicação para o modo como a gente vive hoje no sistema capitalista. Por quê? Porque antes, quando a Igreja Católica era fonte primordial de poder dentro da sociedade, a acumulação de bens era visto como algo ruim. É até um dos 7 pecados capitais, que agora eu não vou lembrar o nome, talvez a avareza, é? Alguém aí que é católico, que saiba. É a avareza que fala sobre a acumulação excessiva de riquezas. É, Então, a acumulação excessiva de riquezas era visto como algo negativo, um dos 7 pecados. Olha, alguém disse que era, confirmou que era avareza, a Lara está dizendo que é luxúria. Não sei, gente. Eu realmente, eu sei que é um dos 7 pecados capitais. eu vi como avareza. Eu vou pesquisar bem aqui no Google, rapidinho. Luxúria. Eu vi que era avareza. Acabei de pesquisar aqui. Luxúria tem mais a ver com repressão dos desejos sexuais. É avareza mesmo. E aí, o que é a avareza? É o gosto excessivo pela riqueza e a acumulação de riqueza, e isso era visto como algo negativo pela Igreja Católica. O espírito ascético do protestantismo, ele não vai ver mais isso como algo ruim. Muito pelo contrário. Quanto mais dinheiro você tem, quanto mais bens você tem, mais isso mostra o quanto você foi abençoado. E aí, tanto é que a gente chama, quando uma pessoa, por exemplo, compra um imóvel, um carro, e aí as pessoas que são mais ligadas a essa ética religiosa vão sempre dizer que foi uma bênção, né? Por quê? Porque é visto como algo bom. O quanto você foi abençoado, seja por quem for, mas isso mostra o quanto mais bens você tem, mais você está sendo abençoado. Então, é uma mudança radical no modo como a sociedade. Meu Deus, eu fui amaldiçoado. Faz parte, cara. Nem todo mundo recebe a bênção, certo? Mas isso é um modo radical como a sociedade muda. Olha, e é em pouco tempo, e por isso que a sociologia ela surge nesse momento de transformação intensa da sociedade. Por quê? Porque nós vivíamos numa estrutura feudal, onde a produção era mínima, as pessoas produziam para a sua subsistência, e aí nós temos um sistema de revolução que nasce ali com a Revolução Industrial, que cria as grandes indústrias, que cria as máquinas, e que cria o sistema capitalista, que é um sistema de produção de mercadorias em larga escala. E aí isso muda o modo como as pessoas vivem em sociedade. Quanto mais produtos ela tem, mais abençoada ela se torna a partir da concepção do Weber. E isso revela o modo como o capitalismo foi estruturado. Então ele está pensando aqui não puramente nessa estrutura religiosa, mas no modo como o capitalismo funciona
e no modo como o capitalismo ele organiza a vida dos indivíduos. Então, há uma mudança no modo como os indivíduos se organizam a partir do sistema capitalista. E aí, por isso que a sociologia, nesse início da sociologia, ela se debruça no entendimento do que é o capitalismo e de como ele organiza a vida dos indivíduos, certo? Dúvidas? Não. Não. E aí eu acho que isso aqui vocês já estudaram também, por isso que eu nem me debrucei nesse sistema de racionalização do trabalho, mas faz parte da perspectiva do Weber sobre o modo como o trabalho se organiza. E aí qual é a perspectiva dele? É que, diferente do Weber ou do Marx, que vai achar que o trabalho é puramente fonte de exploração, Weber está dizendo que o trabalho é fonte de racionalização. E isso se revela nesses grandes modelos de produção e de racionalização do trabalho. O Taylorismo, o Fordismo e o mais atual, que é o Toyotismo, eles pensam o trabalho de modo racional e de modo a otimizar a produção. Né? Essa produção é organizada a partir de um sistema racional de trabalho. Então, quando pensar em Weber, tem que pensar o seguinte: ética protestante, prática ascética e racionalização do trabalho. São 3 palavras-chave para pensar a teoria do Weber. Por quê? Porque é a partir da racionalização do trabalho que os indivíduos são inseridos dentro do sistema capitalista. O sistema capitalista ele racionaliza o modo de produção para que as mercadorias elas tenham um meio e um fim desejado, né? Eles não vão produzir mercadorias só pelo simples prazer de produzir. Eles produzem para que essas mercadorias sejam vendidas. E para que essas mercadorias sejam vendidas, é preciso que esse sistema de produção seja pensado. E aí era comum, por exemplo, em 2010, 2011, na década passada, não, na década retrasada, que a gente já está no ano 21, que os professores de história, geografia e sociologia passassem aquele filme do Charlie Chaplin chamado Tempos Modernos. E lá em Tempos Modernos eles mostram muito esse modo de produção racionalizado, onde cada trabalhador ele faz uma função, e é muito característica ali do Taylorismo e do Fordismo, né? Cada um faz uma parte da peça, e aí no filme o Charlie Chaplin ele não faz a menor ideia de qual é o produto que ele está criando. Por quê? Porque ele só faz uma função dentro da fábrica. Mas isso ali era um modo de produção racional do trabalho. Era a partir daquela racionalização que a gente tinha uma produção acelerada de mercadorias. Aí a Lara, Durkheim, Weber e Marx são apenas esses que falam sobre trabalho? Não. Eles são os primeiros, Lara. E aí a partir da próxima aula, na verdade no começo dessa a gente já vai começar a ver as concepções contemporâneas sobre o trabalho, que são todas aquelas que surgem a partir do século XX, e que são muito mais amplas sobre como o trabalho organiza a vida coletiva. Né? Hoje, por exemplo, nós temos outras concepções de trabalho que nascem a partir dessas, mas que são maiores. Para o sistema capitalista, o mundo é como se fosse uma empresa, mas nem sempre conseguimos ver o final do trabalho. Talvez. Ele come cocaína. O quê? Quem? Cocaína se come. Toyotismo tem a ver com os carros da Toyota, sim. O sistema de pensamento toyotista sobre o mundo, ele foi criado pelo dono da Toyota Motors. Para ver como é antigo. No filme. Sim, querem. Toyotismo. Assim como o Fordismo vem do dono da Ford e o Taylorismo de uma fábrica. Aí o Taylorismo, eu não sei se é de carro ou não lembro o que é o Taylorismo. Mas o Fordismo e o Toyotismo, eles partem a partir das indústrias de carro, que são as indústrias que mais se desenvolvem ali no início do século XIX e na passagem do século também. Que hoje já tem um sistema de produção totalmente diferente. As indústrias hoje utilizam muito pouco, as indústrias automotivas, né, especificamente. Elas usam pouquíssima mão de obra humana, né? Os produtos, a maioria são feitos por máquinas. Mas o ponto é que nesse início aqui do século XIX, desse desenvolvimento industrial, esses modos de produção, eles mudam a concepção sobre o trabalho. O modo como o sistema é produzido. Não acreditem na Keren, viu? Por favor.
Ela tá aí, confia nada. Mas e aí eu trouxe aqui o exemplo de mudanças desse sistema de produção. Cada um deles, eles pensam de modo racional esse trabalho e de como esse trabalho ele tem a função de organizar a vida coletiva. Por exemplo, o Taylorismo é uma produção em massa, assim como o Fordismo. Então, eles produziam muito. Independente se as pessoas iam comprar ou não, o Taylorismo e o Fordismo, eles produziam muito. E aí é por isso que o Charlie Chaplin ele ficava o dia todo apertando parafusos. Por quê? Porque nesse sistema de produção do Taylor e do Fordismo, eles produziam muitos produtos, todos iguais, todos os dias. E aí o ritmo de trabalho era baseado no rendimento individual. Então, o trabalhador ganhava a partir do tanto que ele produzia, certo? E aí é uma economia de larga escala, onde eles produziam bens e estocavam. E aí nós temos uma mudança radical nesse modo de trabalho, que é o surgimento do toyotismo. Por quê? Porque se o Taylorismo e o Fordismo, mesmo sendo modos racionais de produção, eles produziam muito, muito e guardavam em estoque, o toyotismo percebe que era melhor que você produzir somente quando alguém fosse comprar. E aí, se você se você perceber hoje, por exemplo, se vocês quiserem comprar um carro, é zero na loja, vocês não vão na loja, compram e já saem com o carro. Esse carro ainda vai ser produzido. Por quê? Porque ele é baseado no sistema da Toyota de produção. Qual é o sistema da Toyota de produção? Qual é o modo racional da Toyota de produzir? A compra só é feita a partir da demanda. Né? Quando você pede o produto, aí o produto vai ser feito. Então, é uma produção muito menor e que isso evita o desperdício. Porque se a Ford produzia 1.000 carros, mas só vendia 100, os outros 900 carros eles iam ficar perdidos. Então, a Toyota muda esse modo racional de pensar o trabalho. Não é necessário produzir muito e estocar os produtos. Você produz uma quantidade pequena e a partir da demanda você vai criando mais produtos, certo? E qual é a diferença nisso? É o sistema neoliberal de produção. É o que a gente vai chamar aqui na próxima aula de liberalização da economia. O que essa liberalização da economia faz? Ela faz com que a produção e o modo como os indivíduos se organizem seja muito mais ligada à demanda, né? Fazer produtos a partir da demanda e não para a produção de estoque. Certo? Dúvidas, perguntas, questões? Não entenderam o Weber ou entenderam o Weber? Eu vi que vocês estavam mandando muita mensagem aqui, que deve ser ainda sobre a Taylor Swift. Cadê? Gente, talvez eu não conheça nenhuma música da Taylor Swift. Talvez eu nem saiba quem seja. Taylor Swift. É impossível, a pessoa nem vê. Talvez eu não conheça. Por isso me lembra a primeira filme do novo. Com certeza. O povo tá falando de Taylor Swift na aula. No filme ele meio que ele enlouquece total. A Lara tá preocupada aqui com a nota. O 4 tá garantido, Lara. Pelo menos o 4. Não temos dúvidas sobre Weber, né? Nenhuma dúvida, gente, sobre Max Weber? Se não temos dúvidas, vamos a essa questão. O melhor dessas questões é que eu vou ter que ler com vocês, porque eu não anotei o gabarito. Talvez a resposta esteja errada, que eu disser, talvez. Mas aí vamos lá. Leram a questão já? Ainda estou falando da teoria. Cuida, rapaz. Responder a questão. Eu vou ler aqui a pergunta.
porque também eu não sei a resposta. Pois é, tá chiando também para mim o microfone. E aí eu não sei. Mas acho que é o próprio Google, porque mesmo sem o fone ele tá chiando no computador. Deve ser a internet instável. Como eu disse, eu também não anotei a resposta. Mas vamos lá, eu acho que eu sei a resposta. D, Lara, estimuladora da igualdade social como direito divino. Não. Weber não fala sobre igualdade social, muito pelo contrário, ele vai dizer que no sistema capitalista é comum a existência de pobres e ricos, né? É a premissa máxima do sistema capitalista, a existência de pobres e ricos. Por mais que ele não ache que a riqueza seja algo negativo, né, dentro do sistema capitalista, Weber é um teórico muito liberal nesse sentido, do liberalismo mesmo, mas ele não fala sobre igualdade social. Acho que a vizinha está batendo na filha dela, porque a menina está chorando aqui. Letra E. Adequada ao desenvolvimento do capitalismo moderno. Adequado ao desenvolvimento do capitalismo moderno. Alguém acha que não é a letra E ou todo mundo acha que é a letra E? Essa questão, inclusive, eu acho que é do Enem do ano passado, desse ano, na verdade. E é uma questão, não é comum, e aí eu digo isso para vocês porque eu sempre olho as questões do Enem, não é comum que as questões do Enem cobrem questões tão específicas, tão teóricas, em sociologia, principalmente. Né? Porque questões tão teóricas em sociologia, elas tendem a ser muito complicadas. Por exemplo, se eles citam lá na prova, não cai muito Karl Marx no Enem, eles não gostam muito do Karl Marx, né? Porque comunista não tem vez no Enem. Mas, se eles colocassem, por exemplo, uma citação de O Capital e falassem sobre o modo de produção analisado por Marx e como Marx analisa, se torna muito complicado. Por quê? Primeiro que a gente não lê O Capital na escola. O Capital, que é o livro do Marx, ele tem 3 volumes e cada um dos volumes tem 1000 páginas. Não tem como, a gente não estuda isso nem na faculdade, ainda, imagina na escola, né? E aí é muito difícil que eles cobrem questões puramente teóricas no Enem. Essa questão pode ser que você analise a partir da interpretação, mas ela é uma questão muito teórica, né? Você precisa saber a teoria sobre o protestantismo ascético para poder responder essa questão. É claro que as outras alternativas, elas são muito distantes da resposta, mas não é comum. Não é comum que o Enem cobre questões puramente teóricas como essa. Certo?
Se eu passar em sociologia esse ano, o Enem, eu posso confiar. Sei não, viu? E aí, gente, a resposta realmente é a letra E. Certo? A prática ascética, ela é fundamental para o desenvolvimento do capitalismo moderno. O capitalismo ele só se desenvolve com a prática ascética. Isso que é o que? O abandono dessa concepção mais mística do mundo e um pensamento muito mais no desenvolvimento do trabalho. O fone está chiando de novo. Mas é realmente o Google, gente. Eu estou vendo aqui que ele está dizendo que a internet está instável. Vamos para mais uma questão. Eu vou ter algumas questões, mas eu acho que tem algumas que são... Essa aqui é boa. É fácil, muito simples. Qual a resposta? Passou já os 3 segundos. Que é isso, Lázaro? O bichinho estava preocupado em as pessoas não cometerem o pecado da avareza, pegando muito lucro para si próprio. Era bom que você dedicasse esse lucro a uma substância sobrenatural. E aí, por que é a letra B? Não poderia ser outra letra além da letra B? Gente, eu vou sair da reunião e vou voltar para ver se esse fone para de chiar, certo? Volto em 1 minuto. 1 minuto não, alguns segundos. Pode falar, Davi. Não, eu quero falar, mas é sobre o senhor já deu o assunto todinho, né? Da aula, e aí o senhor tá nas questões já. Exatamente. Então já tá acabando a aula, creio eu. Eu vou só deixar algumas reflexões para a próxima aula, mas iniciando o conteúdo da próxima aula. Mas é isso. Isso é o hábito, sim, Na faz. próxima chegou mais cedo. O nosso hábito é baseado nisso. E a nossa aula da próxima semana a gente vai fazer 10 horas normal. É porque hoje eu tenho uma reunião às 11. E aí eu não podia passar das 11 aqui com vocês, porque eu tenho uma reunião 11 horas com o meu orientador do mestrado. Ui, fazendo mestrado, os professores fazendo mestrado, que é isso. Tem gente que escolhe ser feliz, eu escolhi ser triste fazendo um mestrado, né? Mas faz parte. Sim, a resposta, letra E, segundo o Laison. Vamos ler a questão, eu também não anotei a resposta. A forma de organização interna da indústria citada gera a seguinte consequência para a mão de obra nela inserida. E aí, a charge é muito pequena, eu acho que vocês não estão enxergando direito,
mas faz referência àquele filme lá do Chaplin, onde as pessoas estão parafusando alguma coisa. E aí eles diziam o seguinte na charge: vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Então ele só apertava o parafuso e ele não faz a menor ideia de qual é o produto final. E aí a charge revela o que? Letra E, segundo todo mundo: desconhecimento das etapas produtivas. E aí você, isso é algo muito do modo de produção antiga. E aí eu digo que não, isso ainda é comum de fábricas. Por exemplo, quando eu era do ensino médio, eu estudei no IFP, era um curso técnico. E aí eu fiz um estágio, né? Um período de estágio, depois virei jovem aprendiz nessa mesma empresa, que é a Gráfica Halley do Grupo Claudino. E lá na Gráfica Halley, eles fazem de tudo, né? Revistas, jornais, livros. E as pessoas fazem uma etapa do processo. Por exemplo, uma pessoa corta o papel, a outra faz a impressão, a outra faz a montagem. Mas aí, a pessoa que corta o papel inicial, dificilmente ele sabe o que, ele vai que sai no produto final. Às vezes ele nem vê a revista pronta, por exemplo, mas ele cortou aquele papel. Então é muito comum ainda em algumas fábricas que as pessoas não tenham consciência do que é o produto final e nem tenham acesso a esse produto final, certo? E aí a resposta correta é sim, letra E. Deve ter sido em filosofia. Luma. E aí chega de questões por hoje, vamos encerrar o conteúdo hoje. Eu trouxe aqui um quadro para a gente pensar um pouco sobre essa diferença entre essas formas de trabalho. Por que eu trouxe essa revisão aqui de Sociologia 1, que a gente estuda lá no primeiro ano, para a gente pensar um pouco sobre trabalho? Porque eles são a base do pensamento sociológico sobre trabalho. É a partir do pensamento desses três caras que a gente tem o início da sociologia como um todo. É o primeiro conteúdo de sociologia a partir lá do que o Comte diz que é a sociologia, e do Marx e do Durkheim, quando eles dizem o que é sociologia. E aí nós temos aqui o primeiro conteúdo, o conteúdo central da sociologia, que buscava compreender as mudanças no mundo capitalista. E aí Durkheim vai se deter muito mais na divisão social do trabalho, onde a sociedade é como um corpo, onde cada um exerce uma função. Quando uma parte desse corpo deixa de exercer a sua função, o corpo inteiro vai sofrer as consequências desse problema, né? Dessa anomia. Então, para Durkheim, existe uma divisão social do trabalho, onde cada indivíduo exerce a sua função dentro da sociedade, e quando um deixa de exercer a sua função, o sistema todo sofre as consequências. Aí eu até falei daquela música lá do Raul Seixas, né? O dia que a Terra parou. E aí, como a Terra parou, um deixou de fazer a sua atividade, o outro também deixou de fazer a sua atividade, e assim consequentemente. E aí, como cada um foi deixando de fazer a sua atividade, a Terra parou. Ou seja, deixou de funcionar. Exatamente, Júlio. Aquela greve de caminhoneiros de 2018 ou 19, não lembro, mas foi desse ano, 18 ou 19, ela foi um exemplo claro disso. Ninguém nunca no mundo imaginou que se os caminhoneiros deixassem de andar, todo mundo ia sofrer as consequências disso. Por quê? Porque não tinha gasolina, os alimentos não foram entregues da forma correta, a gente não pôde ir para a escola porque não tinha ônibus, porque não tinha gasolina. Então é um sistema de corrente. Um deixou de exercer a sua função, o sistema todo sofreu as consequências disso. E aí o filme de Moore também mostra muito bem isso, certo? Então essa é a visão de Durkheim, onde a sociedade é como um corpo e todo mundo nesse corpo exerce uma função. E quando um deixa de exercer a sua função corretamente, o sistema todo sofre as consequências. Diferente de Durkheim, Marx vai dizer que os indivíduos são alienados. E como eles são alienados, eles não têm consciência do processo produtivo. E como eles não têm consciência do processo produtivo, o sistema se aproveita deles. E ele vai dizer que os trabalhadores eles são explorados. Eles não têm a consciência de que são alienados. E Marx vai dizer que a principal
característica do trabalho no sistema capitalista é a alienação dos trabalhadores e a consequente exploração desse trabalhador. E aí ele vai dizer que o trabalho que deveria humanizar está fazendo o contrário e explorando o trabalhador, certo? E aí, por último, o que a gente viu hoje tem o Max Weber, que vai dizer que o trabalho é um sistema racional de produção. Os indivíduos eles podem até ser explorados, mas nem sempre eles estão iludidos de que eles não são explorados. Eles têm consciência de que são explorados, mas eles necessitam do trabalho como forma de garantia da subsistência. Certo? Por quê? Porque o trabalho fornece sustentação ao sistema capitalista. Pode falar, Yadir. Yadir, pode falar? Tá bom. Alguma dúvida sobre esses três? Não. Certeza. E aí, para a próxima aula, nós vamos iniciar a pensar sobre o trabalho no cenário atual e como esse cenário atual ele é movimentado principalmente pelas novas formas de trabalho. O trabalho nem sempre ele vai carregar essas marcas da teoria clássica, mas em alguns pontos essa teoria clássica vai nos ajudar a pensar o trabalho no cenário atual. Então a gente vai pensar sobre reformas trabalhistas, mudança na concepção de trabalho, desenvolvimento do empreendedorismo, por exemplo, proletarização do trabalho. Tudo isso vai ser analisado nesse cenário atual sobre trabalho. E aí a grande marca desse nosso cenário pós-reformas, principalmente no Brasil, é a ampliação gigantesca do trabalho por conta própria, onde você faz a sua própria jornada de trabalho e a partir disso você se considera o seu próprio patrão. E aí é uma marca gigantesca desse nosso trabalho na sociedade contemporânea que a gente vai analisar a partir da próxima aula. E aí, Luma, tu lembra qual foi o dia da prova que tu me disse? Quando é que vai ser? É no final de setembro ou é no começo de outubro? Agora eu não lembro a data. A Luma não, foi a Julie. Desculpa. É começo de outubro. Primeira semana, né? Isso. É pra ser saindo É pra de ser, 1, 2, 4. Eu sei que é 5 dias de prova. é pra ser os 5 dias. É pra começar no final desse mês e acabar no começo do outro. Isso. Então a gente vai ter, eu acho que 2 aulas antes da prova. Então nessas 2 aulas a gente encerra. Na aula do dia 20, a gente começa a falar sobre o cenário atual sobre o trabalho. E se der tempo, a gente já encerra para no dia 27 a gente só fazer uma revisão geral para a prova. Eu não sei para que essa prova. Pode falar, Davi. Em relação à prova, né, que eu tenho muita preocupação, mas meu olho tá saindo direito. Que parece que nem tá saindo direito aqui. A, a prova que vai valer por 2, né? Ou não? Exatamente. Aí vai ser sobre todos esses assuntos que a gente trabalhou nesses 2 meses, assim. Só esse assunto sobre o trabalho. Então só Na o verdade, vai ser o trabalho, mas é capítulo muita todo. coisa. Vai ser o Aí, capítulo todo, no caso, que a gente vai encerrar ele nas próximas 2 aulas. aí, tipo, vai ser aquele esquema de poucas questões e muita complexidade. Não, nunca tem muita complexidade. Sempre É uma tem, prova depende aí simples. da intérprete da pessoa, é muito complicado. É uma prova simples, reflexiva. A gente acredita. Eu vou fingir que eu acredito um pouquinho. Mas só um pouquinho só, vou fingir que eu acredito. Não, mas vai ser uma prova de sociologia normal, de sempre. Não, mas o de sempre eu sei que é o próprio. É aquela prova que você faz depois você sai traumatizado. Nunca mais quer fazer quando você vai a Ô, primeira vez. mentira, Davi. É Ô, tipo isso. mentira.
prova é fácil, fácil. Mas é como eu disse, a gente não está acostumado a responder as questões que fogem o conteúdo. Responder com minhas lágrimas. O bom é que a prova é digital, não tem como você chorar em cima da prova, né? Nem enxergar lágrimas de vocês no Né? papel. Não tem como a gente falar pra você mudar o celular, só isso. Mas é tipo isso nos professores. Eu A gente fico, não tem eu muita. Não. sei avaliar tudo. A forma que a gente tem pra interpretar essa prova é tão complicado, porque tem vezes que eu faço em muito tempo, às vezes eu faço